Não aprendeu nada. Com 1 ano e 4 meses ali, não sabe o que é ser presidente. Esse ataque de Jair Bolsonaro contra a possível candidatura de Sérgio Moro à presidência não é à toa. Desde que confirmou sua filiação ao Podemos, o ex-juiz é visto por apoiadores do presidente como uma ameaça que pode tirar votos da direita do atual mandatário. No discurso de Moro, na cerimônia de ingresso ao Podemos, ele defendeu o legado da Lava Jato e atacou Bolsonaro. Fui juiz dos casos da Operação Lava Jato em Curitiba. Foi um momento histórico. Quebramos a impunidade da grande corrupção, de uma forma e com números sem precedentes. Julgamos e condenamos pessoas poderosas do mundo da política e dos negócios, que pela primeira vez pagaram por seus crimes. Ainda em sua fala, o ex-ministro disse que sofreu boicote do governo e que não teve apoio para o combate à corrupção. Os avanços no combate à corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção, quando, na verdade, enfraqueceram as ferramentas para combatê-la. É claro que as palavras de Moro geraram um grande debate entre a direita nas redes sociais. Os apoiadores de Bolsonaro o chamaram de traíra, com base em vídeos antigos em que o ex-juiz afirma que nunca entraria na política. Mas eu entendo que no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Então, acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições, acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis, e uma candidatura, por exemplo, minha, seria inapropriada para esse propósito. Já na semana passada, quando soube da intenção de Sérgio Moro em concorrer nas eleições de 2022, o presidente ressuscitou a história de que o ex-ministro condicionou as mudanças na Polícia Federal à sua indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ao ser questionado pelo delegado Leopoldo Soares Lacerda, responsável pelo caso, Bolsonaro confirmou que em meados de 2019 solicitou a Sérgio Moro a troca do comando da Polícia Federal. Disse ainda que nunca teve intenção de obter informações privilegiadas, de interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou de obter relatórios da Polícia Federal. E que a indicação de Alexandre Ramagem para o comando da PF foi aceita por Moro com a condição de que o ex-ministro tivesse uma indicação futura garantida ao Supremo Tribunal Federal. Mas para roubar votos da direita que seriam de Bolsonaro, Sérgio Moro precisa se aprofundar em temas sensíveis para os conservadores. No seu discurso de filiação, o ex-juiz citou valores cristãos, a proteção da família, o livre mercado e reformas econômicas. Precisamos proteger a família brasileira contra a violência, contra a desagregação e contra as drogas que ameaçam nossas crianças, jovens e adultos. Precisamos reformar nosso sistema confuso de impostos. Há quanto tempo nós falamos em fazer uma reforma tributária? Isso nunca é feito. Precisamos privatizar estatais ineficientes. Precisamos abrir e modernizar nossa economia, buscando mercados externos. E fez ainda um aceno às Forças Armadas, onde busca aliados e apoio daqueles que estão insatisfeitos com a gestão de Bolsonaro. Precisamos cuidar da defesa nacional e de nossa soberania. Vamos sim valorizar as Forças Armadas. O militar não é diferente dos outros. Somos todos brasileiros. Devemos respeitá-las como instituição de Estado e jamais utilizá-las para promover ambições pessoais
ou interesses eleitorais. As Forças Armadas pertencem aos brasileiros e não ao governo. A ideia de quem trabalha em sua campanha é convencer esse grupo de que ele tem compromissos semelhantes ao do atual presidente, mas com chances reais de derrotar Lula em um eventual segundo turno. Vale lembrar que uma pesquisa recente da Genial Quest sobre as intenções de voto para as eleições de 2022, divulgada na semana passada, aponta que Lula teria 48% dos votos, Bolsonaro 21%, Moro 8%, Ciro Gomes 6%, Dória 2% e Rodrigo Pacheco 1%. Nas simulações de segundo turno, Lula vence em todos os cenários com 57% dos votos, contra 27% de Bolsonaro e contra 22% de Moro. A pesquisa mostra que Bolsonaro perdeu popularidade entre quem votou nele em 2018. 28% desses eleitores avaliam negativamente o governo. E são desses descontentes que a campanha de Sérgio Moro tenta angariar votos, se aproveitando do momento de fragilidade do presidente. Os dois são absolutamente populistas. Então, isso aí a sociedade está enxergando e ela vai querer voltar ao equilíbrio, vai querer voltar à normalidade, vai querer voltar a ninguém brigar com ninguém, a gente se respeitar, mesmo quem tem partido diferente, quem tem ideia diferente. O Brasil precisa voltar para o respeito. Este é o general Santos Cruz, que hoje faz parte da equipe de campanha de Sérgio Moro, em entrevista à Rádio Eldorado. Mas não é apenas Bolsonaro que se sente ameaçado pela entrada de Sérgio Moro no tabuleiro político. Outros candidatos que também buscam votos de eleitores de direita olham com desconfiança a candidatura do ex-juiz, como João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e Rodrigo Pacheco, do PSD. O grande problema para Sérgio Moro é sua alta taxa de rejeição, mostradas nas pesquisas, em especial esta que citamos da Quest. 61% dos entrevistados disseram que não votariam no ex-juiz, perdendo apenas para Jair Bolsonaro, em quem 67% das pessoas ouvidas manifestaram não votar. Sobre essa disputa por votos da direita nas eleições de 2022, convidamos aqui para uma conversa a cientista política da FGV Graziela Testa e o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes. Oi, professora, tudo bem? Oi, Manuel, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. E diretamente de Brasília, o repórter especial do Estadão e também colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo! Salve, Manuel, tudo bem? Prazer conversar com você e com a Graziela. É isso. Bom, vou começar aqui pelo básico e captando uma primeira avaliação sua, professora, em relação a esse potencial de Moro como candidato. Claro que quem está no entorno faz ali, né, toda a mise-en-scène, a festa, o coloca como presidenciável, mas como é que a senhora enxerga o Moro como esse nome que pode triunfar aí como terceira via? Olha, muita água para rolar ainda, né, Manuel? A gente está num momento pré-eleitoral, bem pré-eleitoral, a gente ainda vai entrar no momento em que vai ter efetivamente os discursos, os debates, onde vai se responder sobre a história pregressa. Né, e a gente vai ver qual que é a habilidade que o Moro vai ter desenvolvido durante esse período para justificar, inclusive, o período em que ele se ligou ao bolsonarismo de forma tão entregue. Né? Então, isso tudo são variáveis que vão estar numa arena somente no momento eleitoral. Então, eu acho que aposta nesse momento é uma aposta muito alta. Mas é claro que ele é um candidato forte. Né, isso mostra, nas pesquisas a gente vê ele sempre com uma forte lembrança, né, então mesmo as pesquisas não estimuladas mostram o Moro com uma importância e com um peso.
Então eu acho que ele chega como um candidato forte, uma potencial terceira candidatura que não pode ser desconsiderada, mas ao mesmo tempo ele vai ter que se provar realmente como político, né? E aí a gente vai ver como ele se sai. Bom, até pegando esse gancho da Graziella, né, se provar verdadeiramente como político, Marcelo, o Moro deixa o Ministério da Justiça, vai para a iniciativa privada, some do debate público do Brasil e tenta voltar quase de uma maneira triunfal. O que aconteceu nos bastidores para esse retorno do Moro, hein, Marcelo? Pois é, eu acho que ele quis meio que reescrever ali a trajetória dele, porque a Lava Jato ficou para trás, né? A gente viu que a entrada dele no governo já foi bastante complicada, já foi bastante complexa, já que ele era um juiz, já que ele era, se dizia que nunca ia entrar na política, que ele tinha aquela aura meio de tô acima dessas coisas, porque eu sou um investigador. E quando ele entra no governo Bolsonaro, ele já foi muito criticado, né? Porque ele cruzou aquela linha. E ele disse, eu estava inclusive no ato da filiação dele ao Podemos, e ele falou que aquilo ele sentiu que ele precisava contribuir para melhorar o país no combate à corrupção, que ele achava que seria possível fazer isso muito bem feito dentro do governo, e depois se disse decepcionado porque foi boicotado. Só que depois que cruzou aquela linha, ficou difícil para retornar, e especialmente porque houve uma espécie de reação da classe política, né? Você teve muita pressão da classe política contra o Moro, afinal de contas ele já não tinha mais a mesma força que tinha antes, porque tinha justamente participado do governo Bolsonaro, já tinha avançado essa linha da política, né? E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando que ele estava sob suspeita para julgar o caso do ex-presidente Lula, ele começou a perceber também, ele e o grupo dele, que a pressão política contra ele estava ficando muito grande, e inclusive uma espécie, eu conversei com gente próxima dele, uma espécie de reação contra eles, uma espécie de vingança, uma operação vingança contra eles. Então eles resolveram que era hora de retomar aquele protagonismo, retomar aquelas ações de defesa do combate à corrupção, e o único jeito de fazer isso é indo para a arena, onde ele poderia se colocar, aproveitando ainda esse cacife que ele tem. Uma coisa que é importante a gente notar nesse Moro candidato, né, nesse Moro possível candidato à eleição presidencial de 2022, é que ele tem, assim como Lula e Bolsonaro, uma vantagem sobre outros nomes. Ele é conhecido nacionalmente, ele não precisa se apresentar, ele pode ter que se justificar, ele pode ter que se explicar e dizer por que fez certas coisas, por que ele agiu assim, por que ele agiu assado, mas ele não precisa se apresentar nacionalmente. Isso dá para ele uma largada que eu acho que é razoável, porque ele é um personagem conhecido, um personagem que foi protagonista há muito tempo e ainda é. E essa reação dele de se colocar como político, muita gente ainda tem uma lembrança desse combate à corrupção muito forte. Não morreu totalmente esse discurso da antipolítica, esse discurso de que tem muita corrupção no Congresso, muita corrupção nos governos, e isso é uma onda que ele pode surfar razoavelmente. Mas eu acho importante que a Graziella falou. Como é que ele vai jogar esse jogo político? Como é que vai ser a relação dele com os partidos? Ele vai aturar os caras que ele condenava? Ele vai fazer acordo com pessoas que ele criticava e que ele, inclusive, condenou? Como é que vai ser essa ginástica dele para lidar com o Congresso se ele for presidente? Tudo isso passa a ser um desafio para o Sérgio Moro e para os seus aliados responderem. Graziella, o presidente Jair Bolsonaro já se mostrou incomodado, né, com esse retorno do ex-ministro Sérgio Moro, né, ministro do seu governo e ex-juiz Sérgio Moro, já fez críticas ao Moro, e esse incômodo é porque potencialmente é Moro quem mais pode tirar votos do Bolsonaro? Exato, ele tende a eleitoralmente se contrapor a outra opção viável de direita, que seria com quem ele disputaria voto ali no campo da direita, ainda que com diferenças no espectro e diferentes questões. O eleitor do Moro provavelmente foi o eleitor que votou em Bolsonaro em 2018. Então isso, para Bolsonaro, é um alerta, né? O convite do Moro para integrar o governo tinha a ver, inclusive, com atrair esse eleitorado que, como o Marcelo falava, é aquele contra a corrupção, o lavajatista, enfim, essa perspectiva de que o principal problema do Brasil é a corrupção. Com a pandemia e com a crise econômica, o que a gente tem visto recentemente é que mudou um pouco essa preferência. Quando você pergunta para as pessoas qual é o principal problema do Brasil, a maior parte das pessoas fala na economia, algumas ainda estão preocupadas com a saúde. Então talvez seja uma campanha que tenha um caráter muito diferente da de 2018. Então hoje a gente está vendo esse cenário, que a preocupação é com a economia.
Ano que vem pode ser outra coisa, muita coisa ainda pode acontecer. Mas hoje a perspectiva do Bolsonaro provavelmente é essa, que a competição dele é o Sérgio Moro, especialmente porque ele está olhando para o primeiro turno. Talvez no segundo turno, não estranharia se, caso Bolsonaro ou caso Moro vá para um segundo turno, um apoia ao outro, ou então não escolha apoiar ninguém, porque não vejo nenhum dos dois apoiando Lula ou o candidato do PT viável. Então, nesse momento, para primeiro turno, você precisa se diferenciar de quem está no teu lado do espectro político, e por isso também que Ciro bate em Lula, enfim, né? Mas Ciro, como não se localiza direito no espectro, tem optado por bater em todo mundo. Mas nesse momento eu acho que é uma opção de estratégia para o primeiro turno. Marcelo, você vê o Moro claramente como um candidato de direita, é isso? Ele vai tentar passar uma ideia de eu sou, colocar aspas aqui, o verdadeiro Bolsonaro? Então, eu acho que ele quer esse eleitor, mas ele quer abrir um pouco mais o leque dele. Tem uma das piadas que a gente tem ouvido muito aqui no Congresso, é que o Moro é o Bolsonaro que sabe usar garfo e faca, né? Então, que é uma pessoa mais refinada no trato, mas na verdade, de novo voltando, a gente tem que se pegar no que ele tem feito, nos movimentos que ele tem feito. O discurso dele foi um discurso de 50 minutos, então ele deixou muita coisa ali para a gente aproveitar e estudar. Aproveitando o gancho que a Graziella usou, esse discurso dele, ele fala já da pobreza, ele já está saindo da corrupção. Não é só esse tema de corrupção que ele vai se pegar, porque ele sabe que, como a Graziella disse, não é a eleição igual a de 2018. Tem muito do combate à corrupção, tem muito dessa antipolítica, mas mudou um componente. O pós-pandemia trouxe muita complicação na economia, trouxe muito desemprego, a pobreza extrema aumentou demais, e ele colocou como sendo a principal proposta dele em relação de novidades, né, que ele colocou nesse discurso, foi a criação de uma força-tarefa permanente para erradicar a pobreza. Então o Moro enxergou isso, e o Bolsonaro também já enxergou isso. O Bolsonaro, quando está brigando para aprovar a PEC dos precatórios, é para poder viabilizar não só o apoio do Centrão, né, embutido naquelas emendas do orçamento secreto, mas tem o dinheiro do Auxílio Brasil, porque ele sabe que a pobreza é muito forte, ele sabe que isso está minando o eleitorado dele, ele sabe que isso fragiliza a imagem dele e desgastou junto ao eleitorado. Então o Moro, claro, está correndo no eleitor do Bolsonaro, mas está tentando mostrar, olha, eu estou preocupado com o social. E nisso ele mira o Lula, ele mira o eleitor do Lula. E esse eleitor do Lula, o Lula está mirando no social, que é a principal arma dele. O Bolsonaro também se elegeu com esse eleitor que já foi do Lula em algum momento, que é o eleitor mais pobre. Então tem o jogo é diferente, a gente tem um jogo diferente em 2022, porque a economia não vai melhorar tão rápido. Ela pode até ter algum sinal de alguma melhora, mas não é o que está previsto. O horizonte que a gente tem é a inflação alta, a gente tem uma dificuldade de geração de emprego, a gente tem a pobreza extrema ainda muito elevada. Então esse é o horizonte que provavelmente está se desenhando na corrida que a gente falou, nessa maratona, está ali na frente. Os candidatos vão ter que entender que o eleitor está com muita dificuldade para pagar suas contas, está com muita dificuldade para conseguir comer, e está com muita dificuldade para arrumar um emprego ou para manter o emprego que tem. A gente viu, outro dia o Estadão fez a manchete mostrando que o bico passou a ser uma das grandes alternativas para a pessoa sobreviver no emprego. Então está tudo muito precário. Moro parece que entendeu isso. Agora, vai conseguir executar? Vai ter um discurso convincente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa direita, Graziella, ela só é direita porque tem o antipetismo, ou ela tem uma agenda clara? O Moro mostrou muito pouco até aqui, né? Exatamente. Eu digo que ele é de direita, sobretudo porque ele é um ex-apoiador de Bolsonaro, que é de extrema-direita, né? Isso a gente não pode perder de vista. Foi um apoiador eleitoral e foi um apoiador de governo de Jair Bolsonaro, e soma a essa pauta anticorrupção uma pauta que é tradicionalmente de uma direita. E eu não estou falando da extrema-direita, eu estou falando de uma perspectiva de um Estado um pouco menor, de uma relação um pouco dúbia em relação às políticas sociais. Então, em alguma dimensão, elas podem ser desejáveis, em outra dimensão, elas são uma intervenção excessiva do Estado. Essa relação que não é tão bem resolvida ainda nesse ponto do espectro. Então, eu enxergaria desse modo, mas, como você bem colocou, não está muito claro qual é a
a posição política dele, né? Ele viveu sua vida toda como juiz, fazendo muita questão de falar que era antipolítica e anti-ideologia, e tudo isso é muito interessante quando eu brinco, quando você é pedra, mas quando você é vidraça, não, né? Então, colocar uma opção viável exige tomar posição, né? E por isso também que muito dificilmente, por mais que a gente tenha o tal do centrão, que a turma fala sempre, né? Esses políticos que têm pouco compromisso ideológico e muita ligação regional, a gente tem esses políticos tendo muito voto para o legislativo, mas a gente nunca viu um PMDB, um PL, um desses partidos que tem esse comportamento mais tradicionalmente eleger um chefe do executivo, porque não tomam essa posição que tem sido uma constante na eleição para presidente, né? As pessoas querem uma posição clara e entender o que o candidato quer. Vamos ver se o Moro vai encontrar isso, né? Se ele vai conseguir ter isso firme a despeito de buscar apoiadores em todas as partes, né? Então, se ele abrir demais, vai ficar confusa a mensagem. E caso ele consiga, se essa mensagem vai ser crível, né? Porque o que a gente tem de histórico dele efetivo é a questão da combate à corrupção, mas a gente não tem ideia do que é o Moro gestor ou do que é o Moro político, né? Construindo governabilidade, buscando apoio, construindo pontes. Agora, Marcelo, não podemos também perder de vista que a Lava Jato promoveu uma verdadeira implosão aí de uma classe política mais tradicional. Imagino muita gente em Brasília aí não deve nem querer abrir a porta pro Moro. Como, nesse ambiente que talvez seja um tanto bélico em relação a isso, como construir uma candidatura à presidência? Pois é, mas você sabe que nesse ato da filiação já estava cheio de político lá ciscando em volta, né? O político, ele vai adular sempre quem tem perspectiva de vitória, aquela história que a gente fala, né? Se o cara tá com um cheiro de candidato forte, o pessoal se aproxima e esquece o passado, fica amigo. A gente já viu tanta aliança que não fazia o menor sentido, mas eu acho que tem uma coisa que a Graziela falou que é importante. Moro como candidato, ele é uma boa promessa de um combate à corrupção. Ele precisa dizer, quem é o ministro da economia dele? A gente não conhece ainda. Quem é que vai cuidar da saúde e da educação no governo dele? A gente não conhece. Essas coisas vão ter que ir para o papel, e a classe política vai cobrar ele, porque vamos lembrar que mesmo a terceira via, chamada terceira via, que quer se formar longe dessa polarização de Bolsonaro e Lula, essa terceira via tem 11 nomes, 11 na última conta, pode ser que já tenha até mais na hora que a gente acabar de conversar aqui. Então essa turma vai naturalmente apoiar Sérgio Moro, quer apoiar Sérgio Moro, vai ter 3, 4 candidatos, e se os outros candidatos que se apresentarem forem mais interessantes para o eleitorado, se comunicarem melhor para o eleitorado, até pelas experiências que eles têm, que eles trazem, do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele traz uma coisa meio, de novo, parece o perfil do Bolsonaro em 2018. Eu tenho aqui muita vontade, muita promessa, estou contra isso tudo que está aí, mas vem cá, o que vai acontecer com coisa prática para mudar a situação atual? Porque a gente tem que lembrar que a gente está tendo, o próximo presidente não vai herdar um país melhor, vai herdar um país pior. A economia está em frangalhos. A gente não tem um cenário de maravilha para o próximo presidente. Então você tem que ter propostas concretas que sinalizem para esse eleitor que o desemprego vai diminuir, a inflação vai baixar, e essas coisas você só consegue sinalizar se você for muito claro nas suas propostas. E aí, nesse caso, talvez você tenha outros políticos que são governadores nos seus estados, que foram ministros, ou então que são parlamentares, talvez tragam algumas coisas que sejam mais confiáveis, porque quando começar a campanha de verdade, que hoje a gente ainda está naquela pré-campanha. O PSDB, por exemplo, está escolhendo ainda seu candidato, tem prévios ainda no dia 21. Então você ainda tem mais um player importante que vai entrar nesse cenário presidencial para botar o bloco na rua. Então talvez quando começarem os debates, fique claro que Sérgio Moro podia ser uma boa proposta de candidatura, mas que talvez não tenha estofo para segurar uma campanha. Talvez ele perca nos debates, fique claro nos debates que ele não é tão bom quanto parecia, ou que ele é um mau candidato. Então, isso que eu digo, é uma maratona, está cedo ainda. Sérgio Moro, ele tem dificuldades nessa área política, como você está falando, por conta da Lava Jato. É difícil você conseguir apoio dos políticos mais tradicionais, eles torcem o nariz para ele mesmo, é normal por conta do passado dele. Vão fazer alianças de conveniência, como eu vi lá no ato da filiação, mas não é uma coisa natural. De qualquer jeito, o Moro vai precisar ter muito jogo de cintura e trazer uma proposta concreta. Graziela, olhando um pouco agora para o Bolsonaro, há um grande ponto de interrogação na capacidade do Bolsonaro efetivamente estar no segundo turno, visto que ele vem derretendo nas pesquisas, mas por outro lado tem a máquina na mão e geralmente quem está
no poder acaba disputando o segundo turno. Como é que você enxerga essa trajetória do Bolsonaro, que vai apanhar, já vem apanhando, e vai apanhar de todos os lados daqui até outubro de 22, não é, Graziela? Olha, tá se mexendo, viu, Emanuel? Hoje eu coloco ele, mesmo com todas as perdas e com toda a inclinação da curva, né? Mais importante do que o percentual em si é como vem vindo e ele vem perdendo aprovação. De todo modo, eu ainda enxergo ele como um dos principais players e um dos principais candidatos ao segundo turno no que vem, sem nenhuma dúvida, porque o poder da caneta é muito forte. A gente viu essa semana com a votação dos precatórios que ele está com um apoio bem forte na Câmara dos Deputados, não sei se vai conseguir construir esse apoio no Senado para conseguir efetivamente tocar o novo programa de transferência de renda, que não é mais o Bolsa Família, e que vai chegar para tentar colar o nome dele nisso, e a gente precisa ver qual que é o peso que isso vai ter de fato. Está buscando esse apoio em parlamentares que estão mais ligados a alas políticas capilarizadas, tem o apoio dos evangélicos. Eu acho que isso é bem importante a gente deixar isso é uma dimensão bem importante, que é a questão da religião na política. A gente ainda não vê nenhum outro candidato dissipando esse voto evangélico que o Bolsonaro tem, e vai vir com força, sim, vai vir com força. Eu acho que a gente não dá para subestimar isso, e, de novo, estamos longe, né? Ainda tem muita água para correr, e ano que vem ainda tem muita coisa para se organizar. Marcelo, para a gente concluir aqui a nossa conversa, queria te ouvir um pouco sobre como é que fica a situação dos demais postulantes aí à terceira via com a entrada do Moro. Imagino que fica mais difícil para a viabilidade do Ciro Gomes, não é, Marcelo? Eu acho que tem alguns candidatos que estão claramente incomodados. Não é só Bolsonaro que está incomodado com a presença do Moro ali correndo atrás do possível eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, mas os pretensos candidatos a 2022 também ficaram incomodados, porque, como eu falei, o Moro é um personagem nacional, ele tem uma visibilidade maior, e a tendência é que ele tenha um resultado, pelo menos inicialmente, melhor nas pesquisas. Isso meio que vai afunilando ali a disputa por essa vaga de ser o candidato da terceira via. A minha impressão é que candidato da terceira via serão vários. Eu acho que a gente vai ter o Ciro Gomes ali naquele centro-esquerda, né, correndo ali, porque ele é candidato mesmo, ele não, independentemente do que for projetado, se estiver bem, se estiver mal, ele será candidato, porque é o projeto dele. E aí você tem nesse miolão ali da terceira via, Sérgio Moro, que botou o bloco na rua, o candidato do PSDB, seja João Dória, seja Eduardo Leite, que provavelmente também vai botar o bloco na rua e vai manter esse bloco até o final. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tem uma aposta muito grande do PSD de Gilberto Kassab nele, e mesmo que haja essa expectativa de que ele vão oferecer a vice do Lula para ele desistir, não é a conversa que eles têm, eles conversam entre eles como sendo uma candidatura que vai ser colocada. Mas ninguém pode ser candidato de si mesmo, nem o Bolsonaro, nem o Moro, nem o Lula, nem o Dória, nem o Leite, nenhum deles pode ser candidato de si mesmo. Ele precisa ter um respaldo total do eleitor. Então, se a candidatura não pegar atração, esse miolo tem uma tendência a se reduzir. E esses candidatos que hoje, só na terceira via, a gente contou mais de 11 já, esses candidatos vão acabar saindo para apoiar outro, vão na direção das conveniências políticas de cada um. Esse momento agora é um momento de todo mundo se lançar mesmo e ver quem tem cocada para vender, porque é a hora de você apresentar sua candidatura e ver se decola, e ver se começa a convencer o eleitorado. De novo, está cedo, a gente está em novembro, as candidaturas estão começando a se desenhar, mas aí o eleitor não está pensando em eleição. Não adianta a gente achar que o eleitor está escolhendo o candidato dele agora, ele vai escolher o candidato dele lá para agosto, setembro, talvez até em outubro. Então tem um tempo grande para esses candidatos, para esses nomes, amadurecerem suas plataformas, trazerem suas propostas, entrarem em confronto, começarem a se matar, se xingar, dialogar e fazerem acordos. Então tem um chão grande para percorrer, mas tem, naturalmente, um nervosismo, né? O pessoal vai olhando as pesquisas ali, se não aparece um pouquinho a mais na pesquisa, é claro que fica difícil do sujeito manter a pretensão dele a ser candidato à presidência. Então vai ter muito ranger de dentes pela frente, viu, Emanuel? Sem dúvida. E claro, seguiremos acompanhando todos esses movimentos por aqui e contando com a análise de especialistas como Graziela Testa, cientista política da FGV, que gentilmente, mais uma vez, conversou aqui com a gente. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, Emanuel. Sempre um prazer. E Marcelo de Moraes, repórter e colunista da Rádio Eldorado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você, Emanuel. Prazer conversar com você, com a Graziela e com os nossos ouvintes.
Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 16 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Isabela Moia. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.